Olá, como vai? Prazer estar com vocês novamente. Sou Valteno de Oliveira. Estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é Joey Vale, que é engenheiro florestal, produtor da área de orgânicos e agora vai participar do Conselho de Bioinsumos do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Joey, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço, Valteno. Joey esteve aqui na época do governo de transição, ele ajudou a fazer parte disso e agora essa nova missão, né, como conselheiro de bioinsumos do MAPA. O que faz esse conselho? Na realidade, o conselho hoje você tem uma tendência mundial de cada vez mais trabalharmos com insumos biológicos e esses insumos estão sendo produzidos no nosso país e precisam passar por aprovação, todos os processos. E esse conselho, então, aconselha tecnicamente por vários ambientes, desde a iniciativa privada, um conselho multidisciplinar, para que haja uma condição ideal de que esses bioinsumos possam chegar ao produtor de forma correta e adequada, produtos registrados, qualificados, etc. Então, o conselho tem toda uma questão multidisciplinar de visão e aconselhar o MAPA na regulamentação desse insumo que for apresentado, que é apresentado lá no momento. Joey, o Brasil acabou sendo pego aí de calças curtas com a questão da guerra lá da Ucrânia e da Europa. Então a gente tem Ucrânia e Rússia. Então a gente tem dificuldade, por exemplo, de importar os insumos que são utilizados hoje na grande agricultura. Então foi criada também uma comissão de insumos lá no Senado e essa comissão está estudando isso. Mas o Brasil precisa de muito tempo, né, para poder a gente ser independente e acho que não vamos alcançar. A gente é muito dependente. De que forma que vocês podem ajudar nesse caminho para que o Brasil possa produzir aqui os seus próprios insumos? É exatamente nisso. Na realidade, é sempre uma guerra, né? Uma guerra avançando em todo mundo. A guerra propriamente dita e a guerra pela independência. Exatamente. Então, sempre a guerra fomentando, fazendo muito ruim, mas ela agiliza processos, especialmente está agilizando isso. Hoje nós temos uma agricultura chamada agricultura sustentável, que está avançando em muitas fronteiras, que tem 3 pilares fundamentais, né? O primeiro são os micro-organismos, então essa produção on-farm, todo esse processo do microbioma de solo sendo desenvolvido, todas essas novas funções para micro-organismos estão sendo descobertas pela ciência numa velocidade muito rápida. Depois as plantas de cobertura, que hoje são uma realidade em todos os processos, né? Que são os ditos adubos verdes, mas já com um modelo, com a ciência trabalhando fortemente, mostrando resultados. E finalmente os pós de rocha, as rochas que têm nutrientes e que tem no Brasil inteiro vários tipos. É aí uma fronteira importante para o Brasil que a ciência tem se debruçado, porque também é claro que nós não chegaremos a ser completamente independentes, mas que vamos avançar muito, especialmente em novas tecnologias que potencializam esses minerais que muitas vezes estão menos disponíveis nas nossas rochas, mas que essas tecnologias estão transformando em minerais muito mais disponíveis, fazendo com que se massifique a utilização desses pós de rocha. Então, acho que essa fronteira está muito trabalhada, muito povoada, e é por aí que eu acho que a gente vai conquistar espaços muito melhores em relação à produção nacional, mais independente desses insumos importados. É claro que os insumos, a gente está falando de uma parte que é nutriente, que é adubo, e tem uma outra parte que é utilizada no combate às pragas e doenças das plantas. A gente sempre fica aqui à vontade com o Joey, que é empresário da área do setor de alimentos orgânicos há muitos anos, né, há décadas, talvez seja o maior hoje no Brasil. E você sempre trabalhou com os insumos biológicos? Sim, sempre trabalhei. Claro que a diferença hoje é muito maior, porque a gente tinha um trabalho muito empírico no passado, né? A gente sabia que funcionava, mas não sabia o que funcionava. Hoje a ciência, a Embrapa, as universidades, nós temos trabalhos de teses, de doutorados, pós-doutorado, mostrando exatamente o caminho que a gente precisa seguir. Tem formação, cursos, referências no Brasil de pessoas que entendem disso. Para você ter uma ideia, tem uma empresa que esteve nos visitando, falou, olha, 70% das soluções para as grandes culturas nós já temos a partir de uma matriz biológica, 30% a gente está construindo. Aliás, você tinha coisa que funcionava, outras que não. O que não funcionava e o que
vocês descobriram que funciona? Pó de roça, você acabou de falar. Eu fazia mesclas, né? Eu fazia esterco com água, com açúcar, não sei o quê, parará. Caldas, biocaldas que nós chamávamos. Algumas não funcionavam. Algumas não funcionavam. Eram experimentos. Eram experimentos, mas eram experimentos que já estavam meio que um mito da agricultura orgânica, né? Que todo mundo usava e tal. Só que a gente começou a testar aquele negócio e não tinha bactérias lá dentro, porque a gente não dava as condições delas trabalharem. Era muito diverso o procedimento, não tinha uma padronização. E aí a gente achou, através de estudos, pesquisas, como é que um bacilo subtilis se desenvolve. Precisa disso, precisa disso, precisa disso. A gente deu as condições e aí passa a ter realmente ali dentro daquela biocalda as comunidades que a gente imagina que tem, e aí elas funcionam. E vai para um receituário agronômico? Claro, claro. Como é que é incorporado no receituário? Claro que hoje você já tem produtos comerciais nesse processo. Por exemplo, faz o experimento, anuncia. Como é que isso é acessível a outros produtores? Primeiro porque você já tem empresas e indústrias fazendo isso com registro no mapa. Nós tivemos aí mais de 300 produtos de bioinsumos registrados no mapa nesses últimos anos. E tem filas enormes de produtos também para serem registrados. Então isso já é um produto comercial. Todo dia tem lançamento de produto biológico comercial para grandes culturas, para culturas de hortaliças, para fruticultura. Você já tem hoje um índice no mapa, um app que o mapa lançou, que chama Bioinsumos. Você bota lá qual é o alvo, já sai os produtos biológicos automaticamente, gratuito, todo produtor pode baixar e está à disposição dele, produtos já registrados no mapa. Não estamos falando mais de fabricar na propriedade, estou falando de registrado no mapa. A nível de propriedade, nós temos as formulações que nós fazemos e aí tem uma infinidade de formulações, né, que podem ser utilizadas. Você, inclusive, que é dessa área, que é uma área de produção de hortaliças, em que a incidência, certamente, de pragas, doenças, enfim, é maior, né? A gente vive num país tropical. Claro. Produzir num país tropical é diferente de produzir num país que fica 6 meses gelado. Na neve. Então, esse é um grande desafio. Agora, todas essas questões também, elas perpassam a questão dos licenciamentos. Claro. E também, às vezes, a demora, né, que o Brasil tem de liberar a burocracia, algumas coisas. O modelo que a gente vive hoje de democracia representativa é que quando muda um governante, muda tudo e começa tudo de novo. E é complicado porque o tempo burocrático é diferente do nosso tempo da vida e do nosso tempo de produtor. E muitas vezes as instituições querem que nós, produtores, e a vida se adequem ao tempo burocrático. E não, pelo amor de Deus, é o serviço público, é o tempo burocrático que precisa se adequar ao tempo da vida. Porque senão o bezerro morreu, a planta já produziu e aí está lá o povo ainda discutindo se aprova ou não o insumo. Mas na realidade, quando eu falo de ciência, de tecnologia, de estudo, eu estou falando da visão sistêmica dos processos produtivos, que avança muito na questão do equilíbrio do ambiente para que você tenha uma planta sadia. Então, promover a saúde é uma outra vertente que tem a se apresentado a cada dia no lugar do controlar a doença. Então, são duas vertentes, duas visões. Eu preciso, adoeceu, o sistema estava desequilibrado, entrou um bicho lá, eu preciso matar aquele bicho, senão vai acabar a colheita. Essa é uma visão, uma vertente. O que nós estamos trabalhando e cada vez mais ganha espaço, tanto no humano quanto nas plantas, é como é que eu promovo a saúde dessa planta para que ela não adoeça. Que, além de tudo, é mais barato. Então, é nisso que nós estamos avançando muito rapidamente. Porque o pessoal está entendendo, como os governos deveriam entender, como todas as gestões públicas deveriam entender, que promover a saúde é muito mais barato do que combater a doença. Essa é uma lógica que está entrando por inteligência e porque agora a gente tem também a ciência já num campo, né, mais aprofundado de fisiologia vegetal, de entendimento de fotossíntese, de ver clima, de ver ambiente, de ver centro de origem das plantas. Então já se tem. E uma agricultura tropical muito avançada, e aí sempre eu faço meu ode, né, meus parabéns à Embrapa, que é a nossa grande empresa que faz tudo isso, fazendo 50 anos, né, eu quero aqui fazer uma grande homenagem, né, fazemos isso porque é isso, nós temos essa grande empresa brasileira maravilhosa, que necessita e precisa de todos nós, sempre ajudando, mas que faz a diferença. Vamos torcer para que os conselheiros, o pessoal da Embrapa que está chegando aí, tenha essa visão de
continuidade do trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo ao longo desses 50 anos. Porque se uma coisa que não cabe dentro de uma situação como essa é da ideologia. E quando a gente fala de bioinsumos, a gente, principalmente nessa questão dos pesticidas ou também das caudas, essas coisas todas, a gente às vezes tem uma faixa de organizações e tudo mais que imaginam que as plantas também, como nós, não adoecem. Adoecem. E quando a gente adoece, o que você faz? Você vai para o hospital, o médico passa uma receita, você vai tomar um remédio, fazer uma dieta. Agora, as plantas também. Só que a gente tem aí, nessa questão toda, duas coisas que a gente precisa analisar. Você tem uma agricultura de grande escala, que vai precisar fazer aplicações mais constantes, em maior volume, que é caro, e o produtor não gosta de fazer. Ele faz porque é obrigado. Mas a gente tem uma lei que está parada, aprovada na Câmara, está lá no Senado. Como é que você está vendo? Vocês vão tratar desse tema lá também no Conselho? A visão tem que ser sistêmica, né, em todos os sentidos. É claro que você, entendendo o Brasil como a locomotiva mundial do agronegócio, a gente precisa dialogar e construir. Toda vez que eu ideologizo uma coisa técnica, eu cometo injustiças, seja para um lado, seja para outro. E o preconceito político é a pior arma para a população. É terrível, porque você começa a tratar de forma igual os desiguais. Esse é um modelo que nós precisamos tirar fora, e a gente está vendo que tem ganhado cada vez mais corpo a nível de Congresso, a nível dos nossos representantes, e isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Né? Porque somos todos humanos, vivemos, precisamos de alimento, estamos aí, mas precisamos também de saúde, precisamos que as coisas avancem. Neste momento, eu acho que essa discussão é fundamental, porque nós hoje temos inovação todo dia no espaço. E quando a gente vai falar de business, de negócio, de agronegócio, eu também falo de resultado, né? Mas eu falo de resultado coletivo, não posso falar só de resultado individual. Se você pensar, nós estamos falando aí, vamos ver como é que estamos com os drones. O que está acontecendo com o drone na agricultura? O drone virou uma realidade, já não é mais uma peça de ficção que, se eu falasse aqui neste programa, há 5 anos atrás, em drone pulverizando, você está falando de 0007, estamos falando de ficção científica. Não, hoje é uma realidade com empresas prestando serviço, com a diferença. É muito mais efetivo. É muito mais econômico. Joia, mas o hectare é mais caro. Ainda. Mas nós estamos caminhando para que os produtores tenham seus drones. E aí olha a profissão diferente. Eu vou só pedir esse tema tão interessante, nós vamos pedir um intervalo, e o Joey Vale, que é produtor da área de orgânicos aqui do Distrito Federal, e agora do Conselho de Bioinsumos do Ministério da Agricultura e Pecuária, volta para falar sobre essas inovações tecnológicas e de que forma que o Brasil pode continuar produzindo alimentos. Daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui no Questão de Ordem. Nós estamos conversando hoje com o Joey Vale, que é empresário do setor de orgânicos aqui do Distrito Federal e é também conselheiro de bioinsumos do MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. E na volta, quando a gente encerrou o primeiro bloco, você falava do drone utilizado para poder fazer combate a pragas e doenças. Isso está crescendo e isso é uma tendência. Eu, inclusive, se eu pudesse, com minha bola de cristal aqui, que eu não tenho, falar para os donos de empresas de aviação agrícola, comecem a comprar drone. A aviação agrícola em 5 anos não existirá mais como nós conhecemos hoje, porque não terá mais lugar para ela, em relação a custo, efetividade, etc. E todos os problemas de deriva, que aí a gente não pode estar contra a sociedade urbana, né? Se é verdade, se é mentira, isso é uma discussão acalorada, mas nós temos clientes. Então, para mim, cliente é rei. Eu quero servir ao meu cliente. E eu tenho fornecedor. E eu sou cliente de um fornecedor, que eu preciso também ser rei para ele. Então, se eu sou cliente da indústria que está aí, a indústria, por favor, produza produtos que os meus clientes, para quem eu vendo o alimento que eu produzo, aceitem. Porque hoje você já elas não usando aceitam. essa tecnologia? Sim, já usamos. Mas tem mais uma coisa muito legal acontecendo. Você imagine bem que os jovens do campo, totalmente ligados em tecnologia, eles estão com o celular na mão, todos eles, viram pilotos de drone.
com óculos de terceira dimensão, rodando o drone e atuando naquele foco, com um computador que faz leitura. Eu tenho um trabalho desse com uma startup aqui da universidade, ele passa o drone, faz a fotografia e já percebe pela foto e pela cor, por tecnologia, onde eu tenho mais propensão ao problema do desequilíbrio da doença. É ali que pulveriza. Então, além de todo o processo, economiza muito, porque não precisa fazer massivamente, se ali é o foco. E hoje você tem lentes de tecnologia de drones que já percebem e fazem isso na agricultura. Então, quando você começa o plantio, que tem a germinação, eu já tenho a primeira foto e assim sucessivamente. Essas tecnologias já estão disponíveis. Eu não estou falando de coisa que ainda está Não, eu estou falando de uma empresa, de uma startup que já presta esse serviço. E a partir dali, qual o tipo de desequilíbrio que eu tenho? Eu tenho o produto mais adequado para aquele processo. Se eu posso entrar com uma intervenção com um bioinsumo, um biológico, ou se já tem que entrar com uma intervenção já curativa, porque a doença já se alastrou. É disso que eu estou falando. Agora, claro, os profissionais, e aí é uma coisa maravilhosa que está acontecendo, porque o jovem na área rural, com coisas mais antiquadas, com ideias mais antigas, ele sai e vem para a cidade. Com essas ideias eles ficam. E o maquinário? Eu vi o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, falar de incentivar uma linha de crédito para a produção de máquinas que sejam menores, para aquele produtor. Às vezes, eu tenho até como base lá meu pai, que é uma pequena propriedade, às vezes não cabe nem um trator grandão passando no fundo. Então, assim, um tratorzinho, uma plantadeira pequenininha, uma mini fazenda. Eu não sei como é que é isso. Isso também é algo que perpassa dentro dos pensamentos de vocês lá? Tem que ser. Eu vou falar porque eu, como produtor hoje, nós estamos desenvolvendo um pulverizador porque o bioinsumo, a bactéria, o fungo precisa ser pulverizado. Eu estou desenvolvendo, junto com uma empresa, um mini gafanhotinho. Né? Porque esses gafanhotos, esses pulverizadores que tem hoje de grande porte, que vão lá em cima, né? São fortunas. Né? Você vê, eu fico imaginando de uma ponta a outra, ali deve ter aqui uns 10 metros ou mais. Mais, 18, 20, 30 metros, né? Mas só que é uma fortuna. E não cabe, em algumas propriedades não dá para você manusear. Eu trabalho com canteiro. Preciso de Então nós estamos desenvolvendo, e no Brasil tem muitos protótipos, porque não tem máquinas, tecnologia para o pequeno e médio produtor, tá certo? Porque é tudo muito caro e tudo bem, sirvo ao grande agronegócio, tem as melhores. Mas a gente precisa ter, e aí eu preciso ter uma linha de crédito para desenvolver isso. Uma vez eu saí do Brasil, fui para a Itália ver equipamentos porque na Europa, a Itália é onde se produz, tem a maior quantidade de fabricantes de equipamentos para pequenos produtores lá. Mas equipamentos com GPS, com tudo, porque tem que embarcar tudo. O nosso jovem da agricultura familiar, que o pessoal fala, ele está ligado na tecnologia, ele tem um celular na mão e ele só vai ficar. Porque essa coisa, uma vez visitou um pessoal no começo do ano e falou, um pai foi com o filho, né? O pessoal da agricultura familiar, falou, aperta a mão no meu filho. Eu apertei a mão grossa, trabalhador, porque o pessoal ainda tem essa visão de que o cara trabalhador precisa ser calejado. E, pô, dá trabalho, é ruim, é muito ruim mexer na enxada. Quem que gosta? Quem é o jovem que gosta de estar lá 10, 11 horas da manhã puxando enxada? Então eu tenho que ter uma máquina para fazer isso. É grande? Não, é de pequeno porte. Uma enxada que já seja tecnológica. Então eu preciso investir, o país precisa investir nesta matriz. Agora, quando eu pego uma máquina dessas que vai fazer 6 metros, 2 barras de 3 metros, e eu vou lá em cima, tratorizado, um mini motorzinho de 5 cavalos, 7 cavalos, com transmissões. Isso tem no Japão, tem na China, tem na Itália, tem em todos os lugares do mundo, num preço acessível à agricultura familiar. Mas mais do que isso, com subsidiado, tem que subsidiar. E a indústria está preparada para isso? Como é que é essa... Porque você faz o projeto com os estudantes, né, dentro da universidade, você faz até um protótipo, um modelinho. Mas quem produz? Nós já estamos com o Brasil das startups. Nós já temos hoje startups exportando para o mundo inteiro. Eu acho que são fomentos, por isso a política pública é muito importante. Neste momento, a política pública é fundamental. O recurso público chegar nas pequenas agroindústrias, nas pequenas indústrias, nos pequenos fabricantes que tem no mundo inteiro. E no Brasil, no Sul, por exemplo, se você for lá, estão cheio de pequenos fabricantes de implementos, arrancador de mandioca, fazendo não sei o quê, e implementos que muitas vezes você trabalha áreas de 100, 150 hectares com eles. Não preciso fazer uma colhedora de 3 milhões, 4 milhões de reais, porque eu estou fazendo... Hoje o pessoal está plantando 30 hectares de soja, vale a pena plantar, né? Tá certo. Mas eu não tenho maquinário para esse produtor de 30 hectares, eu preciso ter, porque aí a gente efetivamente
salta na frente e o Brasil fica muito distante do segundo. Porque não adianta ficar falando agricultura familiar, agricultura familiar. Nós sabemos que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimento. Nós sabemos que precisamos incentivar o cultivo de algumas culturas que o Brasil acabou ficando mais dependente, que nós tínhamos muito, como arroz e feijão. Então, tudo bem, a gente produz soja, produz milho, produz carne, mas a gente precisa incentivar essas coisas. Agora, você tocou num assunto aí, eu queria voltar nele, quando você falou assim, não tem mais aquele cara com mão calejada, que gosta de pegar na enxada, porque, primeiro que você não tem mão de obra no campo assim mais, né? E a segunda coisa é a seguinte, por exemplo, no caso das pragas, das ervas daninhas, que precisava antigamente, você tinha que capinar aquilo para poder limpar a roça e tudo mais. A gente vê hoje muito desfolhante sendo usado e tudo mais. Qual é a tecnologia hoje mais adequada? Isso aí é uma coisa bem prática. Para limpar o campo, para tirar as ervas daninhas. O que mais você usa, por exemplo? Eu trabalho com enxada e cobertura morta. Mas o herbicida é uma coisa muito prática. Não tem como você chegar e falar, não. O que tem que fazer... E tem herbicida de nova geração? Que são já a preocupação é que isso, por exemplo, vem uma chuva, joga aquilo para lá, o vento vem, joga aquilo, contamina uma outra cultura. Isso é a pesquisa. Então, nós temos muitas empresas pesquisando já isso. Coopert, pesquisando herbicidas que sejam bioinseticidas, né? Bioherbicidas. E já tem muita coisa no ar que ainda não está oficial. Não é nem o inseticida para um inseto. Eu estou dizendo exatamente eliminar a erva, o mato. O bioherbicida já é uma realidade, a base de ácido bórico, a base de vinagre. Aí tem você bate e ele vai morrer sem causar danos ao solo. Isso, exatamente. Nesse primeiro momento, está muito mais na parte de dessecação. Né? Ainda não tem uma corrente, pelo menos conhecida, de pesquisa em cima de um bioherbicida sistêmico. Mas sim de dissecação, que já atrasa bastante e você já começa a trabalhar. Eu estou colhendo minha soja orgânica agora, tá? Colhi ontem, terminei de colher ontem. Realmente o entrave maior é mato, não tenha dúvida. E mato nem na entrelinha, porque na entrelinha já tem máquinas que a gente trabalha e já tira. É mato na linha. Na linha. Então assim, se você tem um bioherbicida, que você possa atrasar esse mato que vem, dando uma dessecada nele e a soja vem, aí você trabalha em densidade, para aumentar a densidade de plantio, como eu fiz para o milho, por exemplo, que eu aumentei muito o número de sementes na linha, né, para poder tirar o mato da linha, e aí a pesquisa entra e vai. Agora, o importante é que eu sou cliente das empresas, então eu sou cliente de uma empresa grande lá, que me fornece lá um insumo, eu tenho que chegar para ela e falar, meu amigo, eu quero um insumo assim, desenvolva para mim. E ela vai desenvolver, porque eu sou cliente, né? Então, o poder do consumidor no mundo de consumo é muito além do que a gente imagina. A gente precisa exercê-lo. Eu quero uma máquina assim, pequena, que me resolva. E se ele produzir, ele vai vender, porque tem mercado. Então, você percebe que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade, a matriz de pensamento, a matriz de como... Porque, no fim, o que eu quero? Qualidade de vida e felicidade para todo mundo. Eu não vou ter um produtor com um filho que quer ir embora da propriedade feliz. Não vai ter, porque ele está fazendo... Né? E eu não tenho um cara que trabalha na enxada de sol a sol feliz no mundo de hoje, que é o mundo das facilidades, da tecnologia. Precisamos entender isso, sair do mundo do preconceito para o mundo do pós-conceito moderno e que quer felicidade de todo mundo. Outro conceito que eu queria ver se dá tempo de abordar com você é o chamado prazo de carência. Hoje, toda a aplicação, mesmo de orgânicos, você tem que respeitar um prazo de carência para levar esse produto ao consumidor? Explica um pouquinho isso. Não, quando eu estou falando de produto biológico, a grande maioria não tem prazo de carência, né? Não tem porque você está falando de uma bactéria que você está comendo toda hora, né? No mundo tropical, como você falou, tem vida em tudo, tem bactéria em tudo, bicho vivo. Na pele aqui, ó, nossa pele, inclusive... Sim, mas uma coisa que você usa para combater determinada coisa lá, mesmo sendo orgânico, ele precisa passar por um processo de limpeza, de higienização. Sim, muito bem. É nesse sentido que eu estou falando. Mas eu vou para a feira, compro um alface na feira, eu chego em casa e lavo. Eu vou lá e lavo, né? Eu como cidadão, até porque... lava como? Bom, aí tem várias formas. No meu caso, vou dar um exemplo meu. Eu faço o minimamente processado na fazenda, que é o quê? Eu tenho uma indústria que lava e higieniza o processo e tira
todo o produto que tiver na folha vai sair. Ah, se for ovo de inseto, uma solução ácida, que aí no caso do cidadão é o vinagre. Usa uma colher de vinagre, 1 litro de água e ele dissolve a coisa mais... Agora, porque você tem os orgânicos e você tem os convencionais. O importante é alimentar-se. Alimentar. Então, mas qualquer um dos produtos, qualquer uma a origem, seja orgânico e seja convencional, ele precisa passar por um trato antes do consumo. Porque às vezes as pessoas acham que porque é orgânico, eu chego e como. Não, todo alimento precisa ser preparado. Agora eu estava te perguntando, era só isso. No caso orgânico não há necessariamente um prazo de carência, você tem que ter um trato nele para isso. E no caso dos convencionais, que você tem que usar um pesticida, você tem que ter o prazo de carência. Porque é o prazo que aquela molécula se degrada. E cada uma desses elementos tem uma coisa diferente, né? Então, assim, precisa, porque ela vai se degradar para fazer menos, para não causar efeito enquanto aquela molécula. Nós estamos chegando no finalzinho, 1 minuto e pouco. Eu queria deixar para você esse 1 minuto e pouco, para você dizer o que você gostaria de fazer nesse conselho. E você sairia feliz de lá se você tivesse conseguido o quê? Eu tenho como propósito de vida levar alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Né? Então, é levar conhecimento e fazer com que a ciência seja oxigenada com recurso para que a gente possa fazer isso. Eu estou falando da ciência, aí tem uma Embrapa toda, mas eu tenho todas as startups, esses jovens que estão... A UNB é um berço, a Arbolina, é uma série de produtos para o agronegócio que está saindo daqui, que são maravilhosos, são saudáveis e são produtos que tem um impacto enorme na melhoria da produtividade. Então, meu sonho, fazer com que os produtos que cheguem no agronegócio causem impacto produtivo, dando mais lucro e não tenha resíduo nenhum para a saúde humana nem do planeta. Esse é o sonho. Muito bem, conversei aqui com Joey Vale, empresário da área de orgânicos, hortaliças aqui do Distrito Federal e agora acaba de ser nomeado, vai fazer parte do Conselho de Bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, porque agora mudou lá o outro que é do desenvolvimento. Então é o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento. Joey, muito obrigado pela presença sua. Sempre à disposição. Venha mais vezes, tá? Obrigado. E nós nos vemos na próxima semana em mais um Questão de Ordem.